Oi, pessoas! Hoje eu vou responder algumas perguntas que fizeram lá na barrinha de perguntas dos stories sobre o meu livro, Nos Corredores da Escola. Eu selecionei algumas perguntas e aí eu vou responder. Primeiro, qual foi a sua motivação para a produção do livro? Eu acho que a minha maior motivação foi ser inconformada com algumas coisas que eu vejo. Então, eu já fiz outro vídeo falando alguns relatos de assédio no ambiente escolar, e eu acho que foi justamente essa inconformação que eu tinha que me gerou essa vontade de escrever um livro sobre. Segunda pergunta. Em relação aos personagens, qual foi o mais difícil de descrever? Olha, Mikau, que é a personagem principal, e o aliciador. Mikau, porque eu tive que me colocar muito no papel da vítima. Me colocar numa situação e pensar o que ela sentiria, como seria se eu tivesse no lugar dela, para conseguir descrever com mais fidedignidade. E o aliciador, da mesma forma, eu tive que ser, em determinados momentos, muito fria para poder conseguir descrever o que realmente acontece, para passar para os meus leitores de forma mais realista possível a ação desses criminosos. Terceira pergunta. Aliciadores pedófilos são psicopatas? Não. Eles também têm um transtorno, mas é um transtorno diferente. A psicopatia é um tipo de transtorno e a pedofilia é um outro tipo. A pedofilia está caracterizada no CID-10, se não me engano, F65.4, como transtorno de preferência sexual. E não são a mesma coisa. São transtornos diferentes. Quarta pergunta. Tinha alguma mania no processo de escrita? Sim. Eu tinha uma mania que era sempre deixar com pouca luz. Eu sempre tive mania de ler com pouca luz. Eu sei que faz mal à vista, mas é uma mania. Então, eu ligava a luminária, ficava com o computador e só, na penumbra mesmo. Quinta. Qualquer pessoa pode ser vítima de um aliciador? Sim, qualquer pessoa pode ser vítima de um aliciador. Porém, pessoas que têm mais fragilidade emocional, que carregam muitas feridas, que são mais inseguras, têm um contexto familiar desestabilizado, elas são mais propícias a cair na lábia, na história desses aliciadores. Sexto. Existe tratamento para pedofilia? Olha, tratamento para controlar, porque como é um transtorno, não há cura, há controle. O que acontece? Aqui no Brasil é a terapia cognitivo-comportamental. Nos Estados Unidos e no Canadá, já existe o uso de fármacos para reduzir os níveis de testosterona. E isso é eficaz, realmente comprova que a redução dos níveis de testosterona realmente conseguem deixar o indivíduo, o pedófilo, sem agir. E além do tratamento com a redução do nível de testosterona, a terapia cognitivo-comportamental para ajudar a controlar esse impulso sexual. Lembrando que a pedofilia é muito mais comum em homens do que em mulheres. Sétima pergunta. Onde o livro está sendo vendido? O livro está sendo vendido pela Amazon. É só entrar lá no site. Aí tem dois formatos, o formato Kindle e o formato capa comum. O formato capa comum é essa, tem 264 páginas. E aí você seleciona, coloca e, inclusive, demora um pouco para chegar, aproximadamente um mês, porque não é feito aqui no Brasil, é feito nos Estados Unidos e importado para cá. Então, por isso, porque como é uma importação, demora um pouquinho.
8ª pergunta. Você imaginava que um dia seria escritora? Então, eu vim de uma família que tem escritores, tem pessoas muito cultas em relação a isso de ler, de buscar conhecimento, de escrever. Meu avô era escritor e eu sempre tive vontade, na verdade. Desde pequenininha eu sempre tive vontade, mas é uma coisa que eu acho que vem com o tempo. No meu caso, foi uma coisa mais espiritual, quando eu percebi que era a hora certa de começar. Eu já tinha muita pesquisa em relação a isso e eu comecei a escrever. 9ª pergunta. Qual a sua maior dificuldade para escrever esse livro? Bem, eu acho que justamente descrever a vítima sendo aliciada, sendo tão vulnerável com um homem que faria mal a ela e ter que descrever a frieza do aliciador, sobre ele não se conter, sobre ele não temer a nada, a ninguém. Então, realmente, foram essas partes que foram as mais difíceis. Qual a sensação de ser escritora de um livro? Olha, a sensação não é nem ser escritora. Eu acho que as maiores sensações é quando você está realmente escrevendo, que só quem escreve sabe qual a sensação de escrever, de vir na sua mente a criatividade, você passar para um papel, você ir ajustando, detalhando, criando personagem. Isso realmente é um prazer muito grande. E uma outra sensação muito boa é quando alguém lê o seu livro, quando alguém chega para te dar um feedback, sabe, se gostou, o que é que achou da leitura, o que é que achou dos personagens, porque basicamente tem uma frase que eu gosto muito, que diz que quem escreve constrói um castelo e quem lê passa a habitá-lo. E essa é a maior verdade. Quando você lê um livro, você naquele momento vive a história do livro, nem que seja por um curto período de tempo. E realmente esse é o objetivo do livro, que as pessoas possam viver nesse mundo do aliciador, da vítima, todo esse jogo, por um curto período de tempo, para se colocar no lugar e perceber que realmente esse tipo de coisa acontece e é mais comum do que se imagina. Então, no geral é isso. Aqui é o livro, não sei se está dando para ver direito. Eu gostei muito da impressão, da qualidade da capa. Não gosto muito porque não tem orelha, mas isso é uma coisa que aos poucos a gente vai ajeitando. E é isso. O livro, ele traz muito também os diálogos das redes sociais, do aliciador e da vítima. Então, eu tentei passar para os meus leitores de forma mais real possível, para que eles possam realmente entrar no mundo de Mikau, do aliciador, de Luana, de todo o ambiente escolar, tudo. Outra característica também que eu usei na minha escrita é o que alguns escritores brasileiros utilizavam, como, por exemplo, se você for ler Vidas Secas, se você for ler Riacho Doce, se você for ler o 15, você vai perceber que existe uma regionalidade muito grande. Eles descrevem o local, a região, de uma forma muito fiel à realidade. E muitas pessoas perguntam se realmente foram histórias reais aquelas. E na verdade não foram. O que aconteceu? Eles usaram o regionalismo para adquirir mais característica ao seu texto, uma característica mais fiel à realidade. E foi isso que eu utilizei. Por que descrever um ambiente escolar com tantos detalhes? Justamente para trazer essa característica de realidade para quem está lendo. Outra coisa que eu utilizei, que eu gosto muito quando eu vou ler um livro, é justamente descrever o ambiente, o que a personagem está vendo, o cheiro, tudo. E eu fiz isso no livro. Eu descrevi o ambiente, se ela estava andando em um local que tinha árvores, o que ela via. Eu acho que isso também dá ao leitor uma imaginação muito maior, né?